Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, estamos aqui no canal Manual da Bolsa para mais um vídeo e hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre como interpretar um candlestick. Entender o conceito do gráfico de candlestick é muito importante para quem quer ser um investidor na Bolsa de Valores, principalmente para quem deseja utilizar análise técnica, no caso do método Price Action, para identificar os momentos de compra e venda no mercado. Por que a gente utiliza o gráfico de candlestick na análise de mercado? A gente utiliza o gráfico de candlestick porque ele vai mostrar para a gente importantes momentos de compra e venda de um ativo. Na minha opinião, esta é a melhor ferramenta, esta é a melhor forma de estar identificando qual a tendência que o preço vai seguir. Existem diversos tipos de gráfico, como o de linha, o de área, o de barras e o de candlestick, entre outros. Tratando um pouco sobre a teoria, como que foi o surgimento do candlestick, no Japão, no início do século XVIII, as negociações de arroz elas não tinham uma forma concreta de como seria esse padrão de negociação. Porém, havia milhares de negociações do arroz no país inteiro. Até que então, no início do século XIX, Steve Nison, ele é um dos investidores americanos. Ele conseguiu verificar que os gráficos de candlestick ele poderia ser utilizado nas negociações de outros ativos, como ações, contratos futuros e algumas moedas. Vamos tratar agora sobre os principais elementos de um candlestick. Vamos começar falando um pouco sobre o período do candlestick. O período de um candlestick ele é de fundamental importância para a gente que está analisando o que ocorreu no preço de um ativo em determinado tempo. As representações mais comuns no candlestick no mercado são de 1 minuto, de 5 minutos, de 1 hora, 2 horas, 1 semana, 1 mês e por aí vai. Vamos para um exemplo. Um candle de 5 minutos ele pode ser representado por basicamente 5 candles de 1 minuto. O candle de 1 hora pode ser representado por 12 candles de 5 minutos, ou 60 candles de 1 minuto e por aí vai. No final do vídeo eu vou estar desenhando e exemplificando para vocês cada ponto desse que eu estou falando. Que falando assim a teoria parece um pouco difícil, mas não é tão complicado não. Assim que eu começar a passar para vocês os desenhos de como que é representado, vocês vão conseguir identificar com mais facilidade. Vamos para o segundo ponto de um elemento de um candlestick, que é o formato do candle. O formato de um candle ele vai representar para a gente basicamente alguns valores que o preço atingiu em determinado período, como o preço de abertura, fechamento, o preço máximo e o preço mínimo. Sendo que o corpo do candle ele vai representar para a gente valores de abertura e fechamento, e o que a gente chama de pavio ou sombra ou zona de proteção de preço, ele vai estar mostrando os valores máximos e os mínimos da variação do preço em determinado período. E como último elemento de um candlestick, que representa muita informação para a gente, é a cor do candle. Com a cor do candlestick, iremos conseguir saber se o candle é de alta ou de baixa. Quando o preço de fechamento está acima do preço de abertura, teremos um candle de alta. Já quando o preço de abertura está acima do preço de fechamento, teremos um candle de baixa. Agora eu vou estar exemplificando para vocês a questão do período de um candlestick. Vamos ver aqui, a gente tem um candle de alta, representado pela cor verde. E a gente tem aqui agora, aqui é o preço de abertura, aqui é o preço de fechamento, aqui é o preço máximo, e aqui embaixo é o preço mínimo. Esse é o candle de alta. Ele basicamente tem o preço de abertura, que se dá nesse nível, que se dá basicamente, deixa eu só pegar uma setinha aqui, ele se dá basicamente nesse nível. Temos o preço de fechamento,
do candle de alta que se dá nesse nível. Temos o preço máximo que o candle atingiu e temos o preço mínimo que o candle atingiu. Já para um candle de baixa, a gente vai ter ele representado pela cor vermelha. No caso aqui teremos um candle de baixa. O candle de baixa ele basicamente vai representar para nós aqui, ó. Aqui ele é o preço de abertura. Aqui é fecha. Logo acima temos o preço máximo e abaixo o preço mínimo. Então, temos aqui a abertura de um candle de baixa, temos o fechamento, temos o valor máximo dele, que ele atingiu, e temos o valor mínimo. Então é basicamente isso que representa um candle, né? Temos no candle de alta o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo e o preço mínimo. Já no candle de baixa nós temos o preço de abertura logo aqui acima, o preço de fechamento aqui, o preço máximo aqui e o preço mínimo aqui. Se vocês observarem o preço máximo tanto de um candle de alta como de um candle de baixa, ele se dá sempre no topo, na ponta mais extrema do candle. Já o preço mínimo, tanto no candle de alta, que é o candle verde, quanto no candle de baixa, que é o candle vermelho, o preço mínimo se dá sempre na parte inferior mais extrema do candle. Aí o preço de fechamento e abertura, neles é invertido. O fechamento do candle de alta se dá em cima e o fechamento de um candle de baixo se dá embaixo. Já no candle de alta, o valor de abertura se dá embaixo, se dá na parte inferior do candle, e no candle de baixa ele se dá nessa parte superior aqui do candle. Agora tratando sobre os períodos, vou apagar aqui essa tela e desenhar outra. Tratando sobre os períodos do candle. Deixa eu cobrir a tela aqui de novo. Eu disse que um candle, por exemplo, temos um candle aqui de alta. Poderia ser um candle de baixa também, não tem problema. Um candle de alta, por exemplo, de 5 minutos, pode ser representado por um candle por 5 candles de 1 minuto. O que isso quer dizer pra gente? Que dentro desse candle de 5 minutos, deixa eu anotar aqui, que não é um candle de 5 minutos. Candle 5 minutos. Esse candle de 5 minutos, ele pode ser representado pra gente por 5 candles de 1 minuto. Ou seja, dentro desse candle, podemos dizer assim que é um candle mãe, ele vai ter a representação de 5 candles dentro dele, basicamente. Deixa eu ver como que eu posso desenhar. A variação dele se dá basicamente dessa forma. Ele teve uma abertura aqui, nesse ponto. Ele teve uma oscilação para baixo, atingindo o ponto mais extremo de baixo. Ele sobe, atinge o ponto mais extremo lá de cima e fecha nesse ponto. Basicamente aqui, ó, temos aqui o valor de abertura, temos o valor aqui de fechamento, que se dá nesse nível aqui, basicamente. Temos o valor da máxima do candle de alta, que se dá na máxima, não bateu muito certinho, mas era para estar alinhado aqui um com o outro. E temos o valor mínimo dele aqui. Basicamente isso. Deixa eu só anotar aqui. Abertura, fechamento, máxima, assim. Deixa eu só riscar aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês estarem identificando. Vamos fazendo assim, pessoal, bem passo a passo mesmo, para a gente não se perder. Tá, voltando aqui. Esse aqui é um candle basicamente de 5 minutos. Essa é a variação desse candle durante esse período. Basicamente ele abriu aqui, nesse nível, ele desceu até o valor mínimo, ele buscou o valor máximo e teve um fechamento nesse ponto.
Basicamente, dentro desse candle, a gente pode ter candles, tanto candles de baixa como candles de alta, que dentro dessa variação desse candle, ele pode ter candles de baixa dentro do período de 5 minutos, dentro do período de 5 minutos formado por candles de 1 minuto, né, no caso. Por exemplo, aqui o preço ele pode ter formado um candle aqui que buscou, deixa eu só fazer retângulos aqui para ficar para ficar melhor aqui para exemplificar. Ele teve uma abertura aqui, ele teve bem aqui na abertura dele, por exemplo, ele buscou um valor mínimo lá. Ele buscou um valor mínimo. No caso aqui a gente teve a abertura dele aqui, a gente teve um fechamento aqui, valor máximo, valor mínimo. Essa é uma representação de um candle de 1 minuto. Eu vou desenhar pequenininho aqui, não sei se vai ficar muito bom, mas vamos lá. Por exemplo, aqui ele deu um valor de abertura, aqui deu um valor de fechamento. Se aqui ele deu um valor de fechamento, basicamente o próximo candle vai abrir nesse nível. Vamos dizer que esse candle aqui ele abriu nessa parte desse nível aqui de baixo. O tamanho dos pavis aqui não importa, na verdade, né? Nesse momento, é só para poder explicar. Que dentro de um candle de 5 minutos, a gente pode ter 5 candles de 1 minuto. Nem aqui a gente teve, iniciando aqui, ó, no primeiro candle, a gente teve uma abertura aqui, teve um fechamento nesse nível. O próximo candle ele abriu junto com o ponto de fechamento do candle de baixo. Então, teve esse candle aqui de alta, teve uma abertura aqui, um fechamento aqui. Então a gente tem 2 candles, então por enquanto a gente tem representação de 2 minutos aqui dentro de um candle de 5 minutos. Então a gente precisa mais 3 candles para a gente poder representar essa forma. Então se aqui foi a abertura desse candle e aqui foi o fechamento, o próximo candle vai abrir no mesmo nível aqui, ó. Vamos dizer que ele buscou lá um valor um pouco mais alto, lá tentando buscar um valor um pouco mais para cima. Aqui vamos dizer que ele teve um pavio um pouco maior aqui para poder buscar esse valor máximo aqui. Então aqui a gente tem uma abertura desse candle que se deu no mesmo nível do fechamento do candle anterior e ele buscou um valor de fechamento aqui. Esse daqui foi o valor máximo que ele buscou. Ele atingiu o valor máximo, retornou e buscou aqui. Vamos dizer agora que ele teve mais um candle de baixo. Se aqui foi fechamento, a abertura de novo candle sempre se dá no fechamento do candle anterior. Então, ele vai dar uma abertura aqui, ó. Vamos dizer que ele deu uma abertura aqui. A gente tem um pavio aqui, um candle que se formou, ou zona de proteção de preço, seja lá como vocês queiram chamar. Então, por enquanto, a gente tem 4 candles de 1 minuto. Então, falta mais um candle para poder representar. Se o fechamento do candle de 5 minutos está nessa representação aqui, nesse ponto, o fechamento do último fechamento dos candles tem que se dar justamente nesse nível aqui também. Então, vamos representar aqui por um candle verde, para poder bater aquele nível. Então, ele basicamente bateu nesse nível aqui de fechamento. O tamanho dos pavis pode ser variado, aqui é só uma forma de representação. Então, basicamente, a gente tem dentro de um candle de 5 minutos, 5 candles de 1 minuto. Eu vou fazer a anotação aqui também, para ficar um pouco mais fácil. Aqui, ó, temos 5 candles de 1 minuto. Agora pode ser que esteja um pouco chato para poder entender, mas isso daqui vocês precisam entender como que funciona essa variação para a gente poder estar aplicando as próximas teorias. E aqui, para lembrar, poderia ser um candle de baixa também, um candle vermelho, e daí ele teria a representação dele aqui também. Não é de costume que ele dê sempre essa sequência aqui de candles, né? Ele poderia ter sido uma outra sequência, e pra gente não ia fazer tanta diferença assim. Aqui a gente só está representando. Por exemplo, aqui, ó, explicando um pouco melhor. Aqui a gente teve a abertura candle de 5 minutos. Então, basicamente, aqui era para ter batido nesse mesmo nível aqui, ó, finge que está nesse mesmo nível aqui. Teve a abertura dele. Primeiramente, ele buscou uma baixa para buscar o valor mínimo.
que seria esse valor mínimo aqui, ó. E de fato ele buscou o valor mínimo. E depois ele foi subindo para buscar lá próximo do valor máximo. Então, basicamente ele buscou lá o valor máximo. E daí depois disso ele teve uma queda. Ele teve uma queda aqui. E depois dessa queda ele basicamente buscou o preço de fechamento. Que o preço de fechamento tem que ser exatamente no ponto de fechamento. Finge que bateu aqui no ponto de fechamento. Então basicamente essa a variação dos candles, né? Deixa eu ver o que mais precisa passar. Bom, as cores dos candles acredito que vocês já entenderam. Candle de alta, ele é um candle verde. Tem vez que ele está representado por uma cor branca também. E o candle de baixa é um candle vermelho. E tem vez que ele está representado pela cor preta. No caso, vocês precisam identificar, quem está operando, qual que é a cor do candle para vocês não se confundirem. E daí aqui na tela a gente tem um exemplo do mercado aqui. A gente está operando, por exemplo, o mini índice. Que a gente está tendo uma variação do mini índice em tempo atual. Hoje é dia 4/6. Agora são 4h40. O mercado ele vai fechar às 18 horas. Então a gente tem mais 1h e pouquinho de mercado aqui. Então a gente está operando o ativo mini índice, que atualmente é esse código WINM19. Vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo, aqui em cima também. E a gente está operando no M5. O M5 quer dizer que o gráfico é de 5 minutos. Esse gráfico, normalmente aqui, para a nossa técnica, vai ser mais utilizado o gráfico de 5 minutos. Então aqui a gente tem, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui ó, a gente tem outras formas gráficas para poder representar. Essa opçãozinha aqui é o gráfico de candle. A gente tem essa outra forma de representação gráfica também. Vocês podem estar vendo ó, como que se dá a variação dele aqui nesse último candle. No caso não é um candle aqui, né, é outra forma de representação, que é um gráfico de barras, basicamente. O gráfico de candles, que vocês já conhecem, que foi explicado nesse vídeo. E a gente tem um gráfico de linhas, que a variação se dá dessa forma. Então aqui a gente vai estar usando um gráfico de candles. E em relação ao período gráfico, por exemplo, a gente vem aqui em time frame e a gente pode trocar o gráfico de 5 minutos para um gráfico de 1 minuto. O gráfico de 1 minuto ele vai aparecer muito mais candles. Muito mais candles. Para mostrar aqui para vocês mais ou menos. Temos daí o gráfico de 5 minutos, que era o que a gente estava. No caso o mercado ele deu abertura aqui às 9 horas da manhã e foi toda essa variação no dia de hoje. E temos o gráfico de 15 minutos. Cada vez que a gente aumenta mais o período gráfico, menor é a quantidade de candles que a gente vai ver. No caso aqui temos a variação para candle de 15 minutos, no período gráfico de 15 minutos. Aqui seria de 30 minutos. A gente pode ver que tem bem menos candles, a abertura se deu aqui, ele está diminuindo cada vez mais a quantidade de candles. Quanto mais aumenta o time frame, menor a quantidade de candles. Temos aqui gráficos de 1 hora. No caso aqui se deu a abertura do mercado. A gente está tendo essa variação aqui no gráfico de 1 hora de visualização. Temos aqui o de 4 horas. E por aí vai. Mas a princípio vamos estar utilizando o gráfico de 5 minutos. Que é o gráfico que a gente usa aqui agora para a nossa análise. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte aí, liga o sininho de notificações, se inscreve no canal. Vou estar deixando embaixo na descrição do vídeo os grupos do Telegram, tanto o grupo que vai ser de discussão, quanto o grupo somente de materiais, para vocês terem acesso a materiais. Eu vou começar a postar material lá agora. E é isso, pessoal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.